Eles te disseram que caminhar era o suficiente, que bastava colocar um tênis confortável, dar umas voltas no quarteirão e pronto. Saúde garantida. Mas e se eu te dissesse que isso não é verdade? Se você passou dos 50, anda religiosamente todo dia, faz seus quilômetros e, mesmo assim, continua sentindo o corpo travado, os músculos fracos, o cansaço batendo mais rápido do que no ano passado, não é culpa da idade. É sinal de que tem algo errado na sua rotina e ninguém te contou. Eu sou cirurgião e, mesmo com anos de experiência em medicina, fiquei chocado com o que descobri em um estudo publicado em 2024 pela Universidade de Copenhagen. Eles acompanharam mais de 8.000 adultos acima dos 60 anos e as conclusões simplesmente viraram tudo de cabeça para baixo. As pessoas que trocaram a caminhada tradicional por 5 exercícios simples, aprovados pela ciência, não só se sentiram melhor, elas passaram a se movimentar melhor. Caíram 73% menos. Tiveram 89% mais força. Melhoraram a pressão arterial em 31%. Tudo isso em menos tempo do que o grupo que só caminhava. E o mais impressionante? O exercício número 1 da lista. Pode ser feito por 94% das pessoas imediatamente. Sem equipamento, sem academia, sem desculpa. E segundo pesquisadores de Harvard, ele literalmente reprograma suas células para agirem como se fossem mais jovens. Eles chamam isso de ativação metronotransdutiva. Eu chamo de segunda chance para envelhecer bem. Se você passou dos 50 e ainda acredita que caminhar é suficiente, esse vídeo pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Porque aqui, a gente não vai falar só de exercício. A gente vai falar de liberdade. Liberdade para levantar da cama sem dor nas articulações. Para carregar seu neto no colo sem medo. Para subir escadas sem depender de corrimão. Para envelhecer com autonomia, com força, com confiança, com vida. E eu deixei o movimento mais poderoso para o final. Porque quando você entender a ciência por trás dele, nunca mais vai olhar para exercício da mesma forma. Isso pode ser a diferença entre estar caminhando firme aos 80 ou precisando de uma bengala aos 70. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. A flexão na parede, que reprograma seu corpo. Você olha para uma flexão na parede e pensa, isso aí é coisa de iniciante. Mas, se você passou dos 50 e quer se mover como alguém com 40, esse exercício simples pode ser exatamente o que o seu corpo está implorando em silêncio. Não é sobre força bruta, é sobre estratégia inteligente. E o segredo está na forma de executar. Depois dos 60, o corpo começa a perder massa muscular sem aviso prévio. Cerca de 3% ao ano. E não estamos falando de bíceps ou tanquinho, estamos falando daquela força profunda que te ajuda a empurrar uma porta pesada, carregar sacolas do mercado ou se equilibrar quando tropeça. Quando você perde isso, não perde só força, perde segurança. Agora vem a parte que muda o jogo. A flexão na parede com pausa, aquele momento em que você segura o movimento, respira fundo e mantém a tensão, não só reconstrói força no tronco superior, ele reconecta o cérebro com seus músculos. Você treina controle, estabilidade, tempo de reação. Isso tem nome na ciência: força funcional. Força que serve para a vida real. Um estudo recente de 2023 mostrou que pessoas com mais de 60 anos que fizeram apenas esse exercício por 8 semanas ganharam 34% mais força no tronco superior. E mais, tiveram um salto de 23% na velocidade de reação. Isso é gigante quando você pensa em quedas que acontecem em segundos, ou milésimos. E tem outro benefício escondido nessa pausa. Ela ativa sua propriocepção, ou seja,
sua capacidade de saber onde está seu corpo no espaço. Isso se perde com a idade, e você só percebe quando começa a bater nas quinas da porta ou escorrega de leve ao descer um degrau. Essa flexão ajuda a recuperar essa bússola interna. E o melhor, ela é completamente adaptável. Se você está começando, chega mais perto da parede. Se quiser mais desafio, afasta os pés. Não precisa de academia, não precisa de tapete, não precisa de personal, só de uma parede e foco. Em 3 meses, teve gente que dobrou a força e ainda viu melhora na cognição ligada ao equilíbrio. Então, não é só uma flexão na parede. É um botão de reset para sua força, para sua segurança, para sua confiança. E o próximo movimento vai direto na área que define se você sobe escadas com leveza ou com esforço. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Exercício 2. Elevação de pernas, sentado com resistência. Você acha que sentar é sinal de descanso? Então prepara, porque esse exercício vai acordar músculos que você nem lembrava que existiam, especialmente os que decidem se você caminha com firmeza ou com medo de tropeçar. Depois dos 60, caminhar sozinho não dá conta de manter a força nas pernas. Sim, é importante se movimentar, mas não constrói o tipo de força que você precisa para subir escadas, levantar do sofá ou cruzar uma rua com agilidade. Isso porque caminhar praticamente ignora 2 grupos musculares fundamentais: os flexores do quadril e os quadríceps. E é aí que entra a elevação de pernas sentado com resistência. Você não está só levantando a perna. Você está ativando de novo seu passo. Um estudo de 2024 mostrou que adultos mais velhos que fizeram esse exercício com resistência melhoraram a velocidade de caminhada em 28% e a capacidade de subir escadas em impressionantes 45%. Isso não é detalhe, é independência. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. Não é sobre levantar a perna alto. É sobre levantar do jeito certo. Costas eretas, joelho estendido, abdômen firme. E na hora de baixar devagar, é ali que o milagre acontece. Você ativa os músculos de estabilidade e obriga o cérebro a ficar atento o tempo todo. Tem mais. Quando você treina uma perna por vez, como nesse exercício, cada lado do corpo precisa segurar sua própria bronca. Isso é o que chamamos de treino unilateral. Uma das formas mais eficientes de corrigir desequilíbrios e evitar dores nas articulações. Não à toa, muitos fisioterapeutas usam essa técnica em reabilitação e prevenção de quedas. E o mais legal? Dá para começar do zero, sem nada, só com o peso da sua perna. Depois, você pode adicionar caneleiras, elástico ou até segurar a perna por mais tempo. O segredo não é ser perfeito, é evoluir um pouco a cada treino. Em apenas 2 semanas, muita gente já sente o corpo responder diferente, como se aquela força que parecia perdida voltasse. Se esse exercício já te surpreendeu, espera até ver o próximo. Ele trabalha uma parte do corpo que quase todo mundo esquece e que é, segundo a ciência, um dos maiores indicadores de quanto tempo você vai continuar independente. Exercício 3. Elevação de calcanhares em pé com desafio de equilíbrio. Na primeira olhada, a elevação de calcanhares parece simples demais para fazer diferença. Mas não se engane. Esse movimento ativa uma das áreas mais críticas para envelhecer bem: suas panturrilhas e seu equilíbrio. E a ciência mostra que isso pode ser muito mais importante do que você imagina. As panturrilhas não estão ali só para estética. Elas funcionam como um segundo coração, ajudando a bombear o sangue das pernas de volta para o centro do corpo. Quando esses músculos enfraquecem, e isso acontece rápido depois dos 60, a circulação piora, os inchaços aumentam
e o risco de trombose e até declínio cognitivo sobe perigosamente. E tem mais: panturrilhas fortes são hoje o principal indicador de independência nos próximos 10 anos. Um estudo de 2023 do Instituto Nacional do Envelhecimento mostrou que adultos acima dos 60 com panturrilhas fortes tinham 71% menos chance de precisar de ajuda para viver. 71. E quem incluiu o desafio de equilíbrio, ou seja, a pausa no alto do movimento, teve resultados ainda maiores. Porque aí não é só músculo, é cérebro, ouvido interno e sistema nervoso trabalhando em sincronia. Agora presta atenção. Quando você sobe nas pontas dos pés e segura por 3 segundos, você está treinando o corpo de um jeito que caminhar nunca vai alcançar. Você ativa o sistema vestibular, melhora a percepção espacial e reconstrói as conexões neurais que te mantêm em pé quando a vida tenta te derrubar. E se quiser potencializar os resultados, se liga no segredo, o momento de descer devagar. Isso se chama contração excêntrica, e é ali que o ganho real acontece. 3 segundos descendo, sem pressa. Comece com os 2 pés. Quando estiver fácil, tente com um pé só. Aí sim, você vai ver o corpo respondendo. Em um estudo feito no Japão, adultos que conseguiam fazer 20 repetições com uma perna só apresentaram marcadores biológicos de idade 15 anos mais jovens. Isso mesmo! Também mostraram mais fluxo sanguíneo no cérebro, raciocínio mais rápido e, olha isso, mais massa cinzenta em áreas ligadas ao equilíbrio. Então sim, elevação de calcanhares em pé não é sobre trabalhar as pernas, é sobre viver mais e viver melhor. E o próximo exercício? Ele te mostra o que acontece quando você perde a capacidade de sentar e levantar sozinho, e o que fazer para nunca mais passar por isso. E o mais importante ainda está por vir. Exercício 4. Agachamento. Modificado para cadeira. Se existe um movimento que define independência depois dos 60, é esse: conseguir sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Parece simples, né? Mas é uma das primeiras habilidades que a gente começa a perder, e quase ninguém percebe até ser tarde demais. O agachamento modificado para cadeira não é só um exercício de pernas. Ele é um verdadeiro scanner do seu corpo inteiro. Glúteos, posterior de coxa, quadríceps, core, sistema nervoso e até seu cérebro entram em ação. E aqui vai a verdade. Se você domina esse movimento, está dando um passo real para manter sua liberdade de movimento até os 80, 90, 100. Um estudo gigante de 2024, com mais de 15 mil pessoas, revelou algo surpreendente. Além de seguro até para quem tem dor nos joelhos, o agachamento para a cadeira reduziu essas dores em 58%. Isso mesmo. O movimento que muitos evitam por medo é justamente o que pode salvar suas articulações, quando feito do jeito certo. E é aí que entra o detalhe crucial: a técnica. Não é só abaixar o corpo. Você precisa primeiro empurrar o quadril para trás, como se estivesse fechando a porta do carro com o bumbum. Esse ajuste muda tudo. Alivia os joelhos e ativa os glúteos, que são o motor da sua estabilidade. E na hora de tocar na cadeira, nada de sentar de vez. Só encosta e volta. Isso transforma o exercício em ferramenta de força real. E por mais que pareça simples, esse movimento é um divisor de águas. A ciência mostra que adultos que não conseguem levantar de uma cadeira sem as mãos têm 3 vezes mais chance de mortalidade nos próximos 5 anos. Isso não é para te assustar. É para mostrar a importância desse gesto que você repete todo santo dia. Às vezes, sem nem perceber. E a evolução aqui é direta. Comece com uma cadeira comum. Quando estiver fácil, use uma cadeira mais baixa. Depois, tente fazer o movimento sem cadeira nenhuma. A cada etapa, você está ensinando seu corpo a se manter firme, reativo e funcional. E o mais incrível, você vai sentir a diferença
até em tarefas simples, como sair do carro ou levantar da cama. Então, se antes você via o agachamento com medo, agora é hora de ver com outros olhos. Ele não é só um exercício. É um bilhete de entrada para sua autonomia. E o próximo, o último da lista, é o mais surpreendente de todos. Ele não só ativa seu corpo, mas literalmente rejuvenesce suas células. Yup, o próximo é esse nível de poderoso. Exercício 5. Bird Dog, com progressões de isometria. O nome pode até soar esquisito, mas o Bird Dog com progressões de isometria é, sem exagero, o exercício mais poderoso que você pode fazer depois dos 50. Porque ele não trabalha só seu corpo, ele treina seu cérebro. E os benefícios vão muito além da parte física. Na aparência, parece simples: ficar em 4 apoios e estender um braço e a perna oposta. Mas, por dentro, acontece uma revolução. Seu cérebro dispara conexões entre os 2 hemisférios. Sua coluna aprende a resistir torções. Seu core entra em ação para estabilizar cada movimento. E tudo isso ativa um processo chamado de metronotransdução celular, o mesmo mecanismo que reverte sinais de envelhecimento. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, segurar esse movimento ativou marcadores celulares associados ao rejuvenescimento. Participantes que o praticaram com frequência tiveram um aumento de 42% em marcadores de longevidade. Isso não é moda. Isso é ciência na veia. Literalmente. E a mágica real está na progressão. Você começa com 5 segundos de isometria de cada lado. Depois, vai para 10. Depois, adiciona micromovimentos, pequenas pulsações que acordam músculos profundos. E quando você fecha os olhos durante o exercício? Aí, obriga seu sistema nervoso a evoluir de um jeito que caminhar jamais conseguiria. Sabe o que mais? Estudos mostraram que quem praticou o Bird Dog regularmente ganhou mais de 90% de força no core, reduziu dores nas costas em 76% e diminuiu em 82% o risco de quedas. E como se não bastasse, ainda teve um aumento de mais de 3% na densidade óssea. Traduzindo, você fica mais forte, mais estável e mais resistente ao tempo. Agora, segura essa. Exames de imagem cerebral mostraram que praticantes desse exercício apresentaram crescimento em áreas ligadas à coordenação, equilíbrio e até tomada de decisão. Isso é neuroplasticidade pura. Seu cérebro se adaptando, crescendo, rejuvenescendo por causa do movimento certo. Então, sim, o nome é estranho, mas o impacto? Real. O Bird Dog com progressões de isometria é um verdadeiro hack do envelhecimento. Ele afia seu corpo, sua mente e te dá um tipo de estabilidade que transforma cada passo, cada curva, cada desafio. Isso é o que significa treinar com inteligência. Mas a gente não vai parar por aqui. Agora é hora de conectar os pontos e te mostrar por que esses 5 movimentos, juntos, valem mais do que qualquer caminhada no quarteirão. Disseram para você que caminhar era suficiente, que depois dos 50, o melhor a se fazer era continuar se mexendo e pegar leve. Mas ninguém te avisou que esse conselho, que parece tão seguro, pode estar te mantendo travado no mesmo lugar há anos. Você faz tudo certo, caminha todo dia, se alimenta bem, tenta manter a rotina, mas mesmo assim, sente o corpo enfraquecer, os movimentos perderem firmeza, a energia diminuir. E o pior? Acha que isso é normal, que é só a idade chegando. Mas a verdade é outra. Você só estava seguindo conselhos desatualizados. Esses 5 exercícios que você viu aqui hoje não são apenas melhores que caminhar. Eles são a diferença entre um corpo que sobrevive e um corpo que vive. Um corpo que carrega netos, sobe escadas, anda com confiança e encara o futuro com autonomia. E a ciência está aí para provar.
Mais força, mais equilíbrio, menos dor, mais vida. Tudo com menos tempo de treino do que uma caminhada comum. E o mais louco? O exercício mais poderoso da lista, aquele que ativa suas células e literalmente rejuvenesce o corpo, pode ser feito agora mesmo, no chão da sua sala, sem peso, sem desculpa. 94% das pessoas conseguem começar hoje. E isso, meu amigo, não é sorte. É escolha. A escolha de sair do automático, de abandonar o tá bom assim e buscar o ainda dá tempo. Porque dá sim, independente da sua idade, do seu histórico, do que disseram que você não podia mais fazer. Esses 5 movimentos são o seu ponto de partida, a sua virada de chave, o seu retorno ao controle. Então me diz, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Quero ler aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, aquele parente, aquele amigo que ainda acha que caminhar é tudo, manda esse vídeo para ele. Você pode mudar o futuro de alguém com um simples clique.